Boa noite, graça e paz. Estamos começando mais uma live da Igreja Batista Memorial aqui de Viçosa. Eu quero começar com uma leitura bíblica. Eu vou ler aqui. Eu ia ler um texto na carta de Paulo aos Tessalonicenses, mas eu mudei de ideia. Eu quero ler um salmo da Palavra de Deus. Vamos para o livro de Salmos. Nós vamos no Salmo de número 40. Salmo 40 diz assim a palavra do nosso Deus, oração de Davi, uma oração de louvor a Deus. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Amém. Esperei confiantemente pelo Senhor. Essa é a atitude correta dos filhos de Deus. Por isso que nós oramos. A oração é a maneira mais eficaz de demonstrarmos a nossa confiança em Deus e o quanto dependemos dele. É a maneira de demonstrarmos o quanto nós estamos esperando somente em Deus e somente Ele pode satisfazer as nossas reais necessidades, a nossa real necessidade espiritual. Somente Ele pode nos dar o verdadeiro sentido para a nossa existência neste mundo. Nada pode substituir a presença de Deus na nossa vida. Se nós não oramos, se nós não buscamos a Deus, nós estamos depositando a nossa confiança, a nossa vida em outras coisas. Coisas que passam, coisas que se perdem, coisas que não têm valor eterno. Porque se não é o nosso Deus, se não é o Senhor Jesus, se não é o Espírito Santo, se não é a sua palavra, se não são essas coisas, se não é aquilo que é eterno, tudo mais é sem valor, tudo mais é passageiro. E que a nossa alma, nesta noite, nessa live, possa mais uma vez aprender a descansar nesse Deus tremendo e maravilhoso que revelou a sua vontade aqui na sua palavra. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Que nessa noite isso aconteça na sua vida, que você receba da parte de Deus a resposta que você precisa para a sua aflição, para a sua angústia, para as suas petições. Amém? Muito bem. Eu quero aproveitar então, hoje é noite de estudo bíblico, quinta-feira, eu iria trazer um novo estudo. Eu estava me preparando para falar sobre o culto que agrada a Deus, ou culto espiritual. Eu já tive a oportunidade de falar na igreja
domingo pela manhã, sobre culto, com base no livro de Malaquias. Né? Nós passamos uma série de estudos, vários domingos pela manhã, onde nós trouxemos mensagens com base no livro de Malaquias. E o texto de Malaquias fala sobre culto. Né? Ele trata da adoração. Ele corrige o povo de Deus que estava adorando a Deus apenas de aparência, apenas de lábios, e não de coração, não com o coração contrito, arrependido, realmente convertido, né, ao Senhor. Então, o culto espiritual que eu quero tratar é com base na carta de Paulo aos Coríntios, quando Paulo escreve a sua carta para corrigir, né, aquela igreja que tinha diversos erros e muitos problemas de partidarismo. Havia partidos dentro da igreja, a igreja estava uma igreja dividida, né? Havia problemas com relação aos dons espirituais, o mau uso dos dons, um entendimento errado acerca dos dons espirituais, e também havia problema de imoralidade também que estava acontecendo dentro da igreja. Então, assim, uma série de problemas, e Paulo também escreve a sua carta aos Coríntios para fazer uma defesa do seu apostolado. Então Paulo ele vai enumerar ali quais são os sinais, quais são as evidências de um apóstolo, o que é um verdadeiro apóstolo de Jesus. Né? Paulo ele vai falar isso na carta aos Coríntios. Então uma série de assuntos, de temas muito ricos que nós podemos tratar, e eu quero falar especificamente sobre o culto. Como é que um culto deve acontecer? Tanto o culto no nível pessoal, quanto quando a igreja está se reunindo para adoração. Muitas lições preciosas. Né? Eu quero convocar toda a igreja, os amados irmãos, para desde já estar orando sobre esse tema, sobre essa série de estudos que vamos tratar. Nós vamos nos aprofundar na carta aos Coríntios e falar sobre o culto espiritual. Qual é o culto que realmente agrada a Deus? Né? A partir das lições que nós temos na carta aos Coríntios. Tá? Então, nos aguarde. Na próxima semana que nós vamos começar essa série de estudos na carta aos Coríntios. Mas eu quero aproveitar então hoje falar sobre o tema de domingo de manhã. Né? Muitos não assistiram o vídeo. Né? O vídeo acabou sendo. Eu acabei retirando para não ficar aquela coisa da pessoa ver uma coisa pela metade. O vídeo ficou cheio de problemas, né? com o áudio, a imagem também falhando. Então, muitos conseguiram acompanhar até uma certa parte do estudo e depois não houve muito proveito. Então, eu quero apenas trazer esse estudo, vou procurar ser um pouco mais objetivo, né? Trazer para os irmãos nessa noite o estudo de domingo pela manhã, que é o seguinte tema, né? O nosso Deus onisciente. Né? Nosso Deus onisciente. Nós estamos estudando sobre os atributos de Deus. Né? Deus face a face com a sua majestade. Né? Então a gente vai estudar sobre alguns atributos, né, que Deus revela, aquilo que Deus revela sobre Ele mesmo nas Escrituras e como isso modifica a nossa visão, como isso realmente é transformador e como isso nos leva realmente a conhecer o nosso Deus e nos leva a dar uma resposta, né, correta de adoração e obediência a esse Deus maravilhoso. Saber quem é Deus, né, significa que nós devemos nos colocar diante dele da maneira certa, da maneira correta, como agrada, como lhe agrada. Se eu tiver uma ideia errada sobre Deus, isso vai afetar o meu comportamento. E eu posso ter alguma área da minha vida deficiente, errada. Eu posso ter uma prática errada por simplesmente pensar em Deus da maneira errada. Mas quanto mais eu conheço o meu Deus, né, através da revelação, e aprofundo a minha intimidade com Ele,
não é? Buscando a Ele de coração, adorando a Ele em espírito e em verdade, como Ele se revela, isso vai ser transformador. A minha vida será outra, e, né, eu estarei mais alinhado com a sua vontade, que é maravilhosa, né? Então, vamos ficar atentos a esse estudo que é muito precioso para o povo de Deus, algo que devemos estudar sempre e sempre, sempre rever esses temas preciosos sobre, né, a majestade do nosso grandioso Deus, né? Nosso Deus é grandioso. Quão grande é o nosso Deus. Amém? Então, o nosso Deus, ele é um Deus onisciente. Isso significa que o nosso Deus, ele tudo conhece. Não há limite para o conhecimento de Deus. E é interessante que o conhecimento de Deus, ele é perfeito, né? Ele é completo. Ou seja, Deus, ele não está aprendendo. Deus, né, ele não está melhorando, né, porque ele já é perfeito, ele é completo. Ou seja, o conhecimento de Deus é um conhecimento que ele tem de todas as coisas, de todos os eventos, né, de todos os pensamentos, né, o conhecimento que ele tem de cada coisa que acontece no universo que ele criou, né, e é um conhecimento instantâneo, que ele tem instantâneo. Né? Desde toda a eternidade, Deus já sabe de tudo. Ele conhece todas as coisas, todos os detalhes. Né? Por isso nós podemos descansar nesse Deus. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, depois de amanhã, depois de amanhã. E é por esse motivo que a Bíblia, ela nunca é um livro velho. Né? Ou seja, a Bíblia, na verdade, é ao mesmo tempo antigo e atual. Ou seja, a Bíblia, ela não é um livro desatualizado, né? Melhor dizendo. A Bíblia é um livro velho, antigo, né? Ele é antigo, o livro, né? Mas é um livro que está sempre, um livro sempre atual. Apesar de ser antigo, a Bíblia é sempre atual, né? Alguém disse que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, do que as notícias que sairão amanhã, quentinhas, né? Por quê? Porque nós estamos diante de uma revelação de um Deus que tudo sabe, que tudo conhece. Um Deus que anunciou as coisas que hão de acontecer. Deus, ele fala exatamente o que vai acontecer. Ninguém pode fazer isso. Nenhum ser humano, nem o diabo, nem um demônio, nenhum anjo pode fazer isso. Nenhuma criatura é capaz de prever com exatidão o que vai acontecer. Mas Deus, ele já sabe o que vai acontecer. Né? Deus não precisa fazer previsões de, né? Será que vai ser assim? Será que vai ser assado? Como se Deus tem que fazer cálculos para poder determinar o que vai acontecer. Não, Deus não faz isso. Deus simplesmente, ele sabe, ele conhece, com detalhes. Por esse motivo que Deus pode dizer, olha, vai acontecer isso, isso e aquilo. Não é? Todas as possibilidades Deus conhece. E por esse motivo que Deus pode, né, através de homens, né, do passado, de mulheres do passado, Deus trouxe a sua revelação e ele avisou com antecedência as coisas que iriam acontecer. E aconteceu exatamente como Deus falou. Né? Porque nós estamos diante de um Deus, né, que tudo sabe. Né? Nós temos aqui uma citação que eu li na semana passada, e eu gostaria de ler novamente, que está na página 61. Eu quero ler essa citação aqui na página 61 desse livro, né, Deus Face a Face com a Sua Majestade. Olha o que ele diz aqui, que interessante. Página 61, nós temos uma citação de Tozer. Olha o que A.W. Tozer vai dizer sobre o nosso Deus. Deus conhece tudo o que pode ser conhecido. Ele conhece tudo instantaneamente e com uma plenitude de perfeição que inclui todos os itens possíveis do conhecimento de tudo que existe ou poderia ter existido em qualquer lugar do universo, em qualquer momento no passado, ou que possa existir nos séculos ou eras vindouras. Deus conhece todas as causas,
todos os pensamentos, todos os mistérios, todos os enigmas, todos os sentimentos, todos os desejos, todos os segredos não ditos, todos os tronos e domínios, todas as personalidades, as coisas visíveis e invisíveis no céu e na terra. Porque Deus conhece todas as coisas com perfeição. Ele não conhece uma coisa melhor do que outra, e sim todas igualmente bem. Ele nunca descobre nada, ele nunca se surpreende, ele nunca se espanta, nunca inquire sobre qualquer coisa, nem busca informações ou faz perguntas, exceto quando quer atrair os homens para si, para o próprio bem deles. Deus é autoexistente, autossuficiente e conhece o que nenhuma criatura jamais poderá conhecer. A Ele mesmo, de modo perfeito, somente o infinito pode conhecer o infinito. Amém, irmãos? Somente Deus tem um conhecimento exato sobre quem Ele é. Somente o infinito conhece o infinito. Por isso que, a Bíblia traz essa pergunta: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem aconselhou Deus? Quem ensinou Deus? Ninguém. Por quê? Porque Ele é Deus. Não há ninguém acima de Deus. Deus, por natureza, essa é a definição de Deus. Por natureza é autoexistente, autossuficiente. Em Isaías, eu quero ler esse texto, Isaías 40, nós vamos ler alguns versículos, tá, irmãos? Vamos ler alguns versículos bíblicos, porque eu sei que é isso que vai nos encher, encher o nosso coração, dessa verdade que é transformadora, que é renovadora, e que vai nos levar a uma vida prática de adoração, de obediência. Conhecer o nosso Deus deve gerar um temor santo, reverente, diante desse Deus que tudo conhece, que tudo vê, não é verdade? Então, Isaías 40, olha o que diz aqui o profeta, a palavra de Deus, Deus deixou tudo para nós, tudo que nós precisamos, nós encontramos na sua palavra. Isaías 40, 13 e 14, quem guiou o Espírito do Senhor? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Quem fez isso? Quem instruiu Deus? A resposta é óbvia, é clara. Não há ninguém acima de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, por isso, Ele tudo conhece. E isso significa o quê, amados? O que isso significa para mim e para você? Significa que nós não podemos nos esconder de Deus. Jesus disse que até o fio de cabelo já estão contados da nossa cabeça. Cada fio dos seus cabelos. Você consegue contar os fios de cabelo que você tem agora? Você pode pedir alguém para contar? Vai demorar muito tempo e vai dar muito trabalho para contar cada fio de cabelo da sua cabeça. Demoraria muito tempo para isso. Agora imagine cada fio de cabelo de mais de 6 bilhões de pessoas no mundo todo. E Deus já sabe quantos fios de cabelo tem. Isso é apenas uma demonstração para nós de quem Deus é. Jesus diz que Deus está atento a tudo. Deus está atento a cada circunstância, a cada situação, a cada evento que acontece no mundo, das pessoas, do universo. Não cai um pardal se Deus não consentiu que o pardal caia. Não cai um pardal se Deus está atento até ao que acontece no reino animal, a cada inseto, a cada animal
Deus está atento a tudo, porque Deus, ele está ciente de todas as coisas. Ele tem ciência de tudo o que acontece. Isso significa que nada pode obscurecer o conhecimento de Deus. Não há nada escuro para Deus. Tudo está muito claro para Ele. O Salmo 139, a gente leu também esse salmo. Esse salmo é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, né? Salmo 139. Olha o que diz a palavra de Deus, versículo 12. Salmo 139. Eu aconselho que você leia esse salmo. Versículo 12. Até as trevas, ou seja, até as próprias trevas, não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. E que o homem tem feito diante de Deus? O homem tem fugido de Deus. Os homens têm amado mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são mais, conforme diz João 3, versículo 19. A luz veio ao mundo e os homens fugiram da luz. Porque o homem é um pecador e ele foge da luz. Porque na luz o pecado é revelado. Por isso que o homem tenta fugir de Deus, mas não tem como fugir de Deus. Porque Deus é luz. É luz ofuscante, ninguém pode olhar para Deus. Não temos olhos preparados para vê-lo como ele é. Deus, ele tudo conhece. Diante de Deus está tudo muito claro. Você pode apagar a luz e você não vai enxergar nada, mas Deus está vendo tudo, está tudo muito claro para Deus. Não se pode fugir do conhecimento do Altíssimo. E se nós reconhecemos os nossos pecados, é porque nós estamos glorificando esse Deus, reconhecendo o seu conhecimento e estamos confessando os nossos pecados, porque Ele tudo conhece. E se nós confessamos os pecados, se nós nos arrependemos, é porque nós entendemos que não tem como fugir de Deus. Porque tudo Ele sabe. Hebreus, capítulo 4, olha o que diz a palavra do Senhor na carta aos Hebreus. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Vamos lá? Se você tiver sua Bíblia, eu recomendo que você abra a sua Bíblia e anote aí. Hebreus 4, deixa eu ver se eu consigo aqui. Muito bem. Hebreus 4, 13. Olha o que diz a palavra de Deus. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Não existe uma criatura que não seja manifesta para Deus. Que não esteja ali, sabe, algo escondido. Que não, sabe, para Deus está tudo manifesto, está tudo claro, está tudo aberto para Deus. Não há nada obscuro para Deus. E ele diz assim, olha como o autor diz, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. Todas as coisas estão nuas, descobertas. Né? Tem tradução que fala que está nu, né? Todas as coisas estão nuas. É como se as coisas estivessem despidas, sem roupa. Para Deus está tudo descoberto. Né? Deus vê tudo. E patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Tudo está nu e patente, tudo está descoberto para Deus. Diante do Deus que vamos prestar contas, ou seja, cada criatura humana, e Deus nos trata como criaturas responsáveis. Ou seja, cada criatura humana, para Deus, é uma criatura responsável. Somos responsáveis diante de Deus por tudo que nós fazemos nessa vida. Então todos vão prestar contas a Deus do que fez. Não tem como esconder dele. O homem tenta fugir, e é isso que os homens fazem. Os homens vão tentar fugir. Mas o dia que Cristo voltar e se manifestar, ali todos os pecados serão colocados diante dos seus olhos, diante dos olhos de cada criatura humana. Tudo que foi feito. Porque para Deus está tudo muito claro. Deus trará à luz
tudo aquilo que está na mente humana, todos os motivos, todas as razões, as circunstâncias, tudo que foi dito, tudo que foi pensado, estará muito claro ali. Por quê? Porque Deus tudo conhece e Deus tudo vê. E é isso que diz também, né, Apocalipse, né, Jesus, o nosso Senhor Jesus está ali se apresentando, né, para nós, lá no livro de Apocalipse. Eu quero ler também Apocalipse 2, versículo 23. E um fato mais extraordinário disso tudo é que Deus nos ama. Imagina só, Deus conhece exatamente como eu sou e como você é, e mesmo assim, Ele te ama. Já parou para pensar nisso? Ele me ama, Ele ama você. Ele nos ama. Não tem como fugir, né, dessa verdade gloriosa. Né? O Deus que tudo vê, o Deus que me conhece por inteiro, mesmo assim, mesmo sabendo como é o meu coração, Ele me ama, Ele deu a sua vida por nós, não é? Jesus vai dizer o seguinte, em Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus. Eis que, Apocalipse 2, 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Ou seja, Jesus se apresentando. Ele vai trazer um juízo sobre Jezabel, né? Os filhos de Jezabel, e falando do juízo que ele iria trazer. Então ele fala assim: eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Ou seja, é por isso que Deus pode julgar justamente. Quando alguém vai testemunhar a respeito de um crime, de algo que viu, algo que alguém fez contra ele, né? Quando você vai testemunhar algo que você viu, que você ouviu, você tem que dizer exatamente o que você viu e o que você ouviu. Mas mesmo assim, uma testemunha pode estar enganada. Você pode se enganar com as coisas que você viu, porque você pode ter visto errado. Você pode ter ouvido alguma coisa, mas você pode ter dado uma interpretação errada. Ou seja, a testemunha humana, por mais íntegra que seja a pessoa, ele pode se enganar. Agora Deus não. Deus não se engana com nada. Tudo que Deus vê, tudo que Deus ouve, é aquilo mesmo, é exato. E ele vê o pensamento, ele vê as intenções do coração. Deus vai além do que nós falamos. Ele vai na motivação. Deus conhece, ele sonda mentes e corações. E ele vai retribuir exatamente de acordo com tudo que a pessoa fez. Por quê? Porque Deus é onisciente. Tudo conhece. Voltando para o Salmo 139, olha o que diz lá o Salmo 139, novamente, né, livro de Salmos, né, Salmo 139, né, então nós vamos abrir aqui, né, a palavra de Deus várias vezes aqui, tá, irmãos? Vamos lá, Salmos 139 novamente, né, esse salmo maravilhoso. Agora nós vamos ler o versículo 4. Versículo 4 diz assim: tu me cercas por trás e... Aliás, versículo 4, eu estou lendo 5 aqui, perdão. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Ou seja, a palavra nem chegou na minha boca, ou seja, eu apenas cogitei falar alguma coisa, Deus já conhece tudo que eu vou dizer antes que eu diga. Então, uma outra lição importante para nós, amados: não seja hipócrita. A hipocrisia é totalmente inútil. Se Deus não soubesse de tudo, se Deus não fosse onisciente, talvez a hipocrisia funcionasse.
Mas a hipocrisia não funciona para Deus, para Deus. Não adianta eu fingir ser uma coisa que eu não sou. Eu posso fingir para você, você pode fingir para mim, eu posso te enganar, você pode me enganar, mas Deus ninguém engana. Por isso que Jesus condenou a hipocrisia. A hipocrisia não faz sentido, porque nós estamos vivendo neste mundo criado por Deus, e Deus está governando este mundo, e Ele vai julgar o mundo com justiça. Então, a hipocrisia é uma coisa inútil. Não seja hipócrita, não seja falso. Jesus condenou muito a hipocrisia. Jesus chamou os fariseus de sepulcros caiados, aqueles sepulcros que eram pintados para que ninguém tocasse neles. Quando havia uma festa, né, na Judéia, em Jerusalém, algum daqueles rituais, aquelas festas que estão descritas ali na lei de Moisés, né, e muitos judeus de todo o mundo iam para Jerusalém, ninguém podia tocar num túmulo, né, num daqueles sepulcros, porque se alguém tocasse num sepulcro, era considerado imundo o dia todo, e tinha que fazer um ritual, né, para poder se purificar. Então eles pintavam os sepulcros, então os sepulcros eram pintados, e não adianta, é a mesma coisa quando a pessoa é hipócrita, ela apenas está mascarando. Ela pode ter aparência bela, ela pode se mostrar bonito, ela pode se mostrar cheio de beleza, né? Mas por dentro é podre, por dentro é como se fosse um defunto, uma pessoa que morreu, que está apodrecendo. Por dentro é sepulcro caiado, né? Ou seja, a pessoa ela está cheia de podridão, mas está fingindo algo que ela não é. É necessário a gente, diante de Deus, nos colocarmos diante de Deus, né, e abrir o coração e falar: Senhor, eu não quero ser um hipócrita, eu não quero ser falso, eu quero ser verdadeiro. Eu quero andar nos teus caminhos santos. Eu não quero ser uma pessoa falsa. Jesus condena isso. Em Mateus, né, 23, eu quero ler o texto, né, nós vamos mostrar na palavra, né, Mateus capítulo 23, versículo 27. Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos. Por fora é bonito, né? Mas no interior estão cheios de ossos mortos e de toda imundícia. Então a hipocrisia é uma coisa totalmente inútil. Isso vale para a oração. A gente não ora, a gente não jejua para exibir espiritualidade para as pessoas. Nós oramos para que Deus nos ouça. Nós oramos para que sejamos ouvidos por Deus, para apresentar o nosso coração a Deus, diante de Deus, para que Deus ouça e atenda a nossa oração, para que nós possamos ter intimidade com Deus. A gente não ora para se exibir para as pessoas. Não é para isso que serve a oração. Então, Jesus vai condenar a hipocrisia, né? Lá em Mateus, né? Novamente em Mateus, nós temos aqui o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6, versículo 5, né? Olha, e quando vocês orarem, né? Quando orardes, não sereis como as pessoas hipócritas. Elas gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Né? No versículo 8, Jesus vai dizer o seguinte: não vos assemelheis, pois, a estes hipócritas, a eles, né? Porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ou seja, antes que você peça para Deus, Deus já conhece a sua necessidade. Então, a oração não pode ser uma oração feita para se exibir, né, para se exaltar. Não, a oração, né, ela não precisa nem de muitas palavras. Não é por muito falar que você vai ser ouvido. A oração não é uma reza que você tem que ficar repetindo 100 vezes a mesma coisa, a mesma frase, achando que isso vai convencer Deus de alguma coisa. Não. Porque Deus já sabe tudo. A oração é apenas rasgar um coração diante de Deus,
com sinceridade, com verdade, né? E você ficar ali se prostrando diante de Deus, tendo a consciência de que você está na presença de um Deus que é santo, que é maravilhoso, um Deus que é misericordioso, e você se humilhar diante desse Deus, porque ele sonda os nossos corações, ele tudo conhece, e é isso que nós desejamos, estar vivendo à luz da verdade divina, à luz de Deus, viver, né, na presença dessa luz maravilhosa. Deus, amados, conhece todos os fatos. Ou seja, não podemos esconder de Deus. E nós não podemos viver com hipocrisia. A hipocrisia é uma coisa inútil, né? Eu quero aqui ler um texto maravilhoso que se encontra, né, em 1 Samuel, quando Samuel foi ungir Davi rei, não é? E eles questionaram, né, quando Deus levou Samuel para conhecer o filho de Jessé, né? E Jessé apresentou todos os seus filhos, eram varões bonitos, eram altos, eram fortes, e apresentou todos os seus filhos, e ali Deus foi mostrando para Samuel que não era nenhum deles, não era pela aparência que Deus escolhe, mas Deus vê o coração. E Deus falou com Samuel, não, está faltando um. Jessé nem lembrou de Davi. Davi era um menino, Davi era um pastorzinho de ovelha, estava lá cuidando das ovelhas do pai. O pai nem olhou para o filho menor, mas Deus escolheu o menor. Deus escolheu aquele rapaz novo, que era um adolescente, estava lá cuidando de ovelhas. Olha, tem um texto aqui, lá em Samuel, primeiro livro de Samuel, né? 16, versículo 7. O que diz lá na palavra de Deus, né? 1 Samuel 16, versículo 7. Porém, o Senhor disse, versículo 7, tá, irmãos? Versículo 7, 16, 7. Porém, o Senhor disse a Samuel, olha o que Deus fala com Samuel. Não atentes para a sua aparência. Ou seja, Deus não julga o homem pela sua aparência. Deus não julga o homem pela sua conta bancária. Deus não julga o homem, né, assim como o ser humano faz. O ser humano olha a aparência, né? Mas Deus não faz isso não. Porque Deus conhece tudo. Olha o que diz a palavra de Deus. Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Ou seja, o homem, o ser humano, ele olha o que está diante dos seus olhos. Nós olhamos a aparência, a altura, não é? A gente olha, né, como é que está a pessoa, a roupa que ela está vestindo, a gente olha a aparência. Mas Deus não. Deus vê o coração, porque Deus conhece tudo. Porque Ele é onisciente. Onisciente. Por isso que Deus não faz julgamento errado. O julgamento de Deus, ele é perfeito. Isso nos leva a outra verdade gloriosa. A onisciência revela a sabedoria infinita de Deus. Sabedoria de Deus, a maneira como Deus governa o mundo com o seu conhecimento é a demonstração da sabedoria divina. Deus é sábio, infinitamente sábio. Deus governa o mundo com sabedoria. Sabedoria maravilhosa de Deus. Nós podemos descansar no plano de Deus. Deus tem um plano maravilhoso e Deus está concretizando o seu plano dia após dia. Cada dia que passa, Deus está demonstrando, né, a maneira como Ele tem governado o mundo, como Ele tem agido no mundo, através de tudo que tem acontecido. Pode parecer uma confusão para nós, a gente não está entendendo nada, mas lá no fim da história nós vamos entender tudo, tudo ficará muito claro para nós, e nós vamos glorificar a Deus pela sua sabedoria, né? Como é que Deus conduziu a sua vida até o dia de hoje, até o último dia,
Nada foge do controle de Deus. Deus está governando o mundo com sabedoria. A sabedoria de Deus é a maneira como a vontade santa de Deus, não é, age na história. Né? Deus está agindo com a sua vontade soberana, a sua vontade que é santa, que é pura e perfeita. Esta é a sabedoria divina. É a vontade de Deus agindo no mundo, na nossa vida, conduzindo a nossa história, mesmo que nós não saibamos para onde estamos indo agora, mas nós podemos ter certeza que Deus está conduzindo todas as coisas. Isso é maravilhoso demais, né? Lá em Romanos, né, nós vamos ler um texto de Romanos também, Romanos 16, vamos lá? Romanos capítulo 16, versículo 27. Romanos 16, versículo 27. Olha o que diz o apóstolo Paulo aqui, ó, final de Romanos, né? O último versículo da carta de Romanos. Ao Deus único e sábio, ou seja, ele é o Deus único e sábio, ou seja, a sabedoria de Deus é única. Nada se compara com a sabedoria de Deus, porque ele é único, Deus único e sábio. Seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Ou seja, e essa sabedoria, amados, é revelada no Evangelho. Quando a gente ouve a pregação da palavra, a pregação do Evangelho, nós estamos entrando em contato com a maior sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus que está revelada em Jesus Cristo, né, na mensagem da cruz, a morte de Cristo na cruz, para nos salvar, é a demonstração da maior sabedoria de Deus. Ou seja, é a sabedoria revelada no seu ápice para o nosso entendimento, para a nossa salvação. E somente aqueles que têm a revelação de Deus conhecem essa sabedoria, que para o mundo inteiro, aqueles que vivem nas trevas, aqueles que vivem no pecado, por mais inteligentes que sejam, não podem alcançar a sabedoria divina que nós conhecemos em Jesus Cristo e no Evangelho. Então, para o mundo, a sabedoria de Deus é loucura, mas para nós é descanso, para nós é alegria. A mensagem do Evangelho é uma sabedoria para nós. É a sabedoria divina, que é eterna, que é inigualável, né? Que nada se compara. Né? A gente tem essa mensagem, essa verdade, né, para nós, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, né, a partir do versículo 18. Olha o que Paulo diz aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos pelo poder de Deus, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus, né, pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gregos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho é a sabedoria de Deus revelada a nós. Ou seja, o conhecimento de Deus revela a sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus está revelada na pregação do Evangelho, na mensagem da cruz, de que Cristo, o Deus encarnado, veio ao mundo morrer por nós. Esta é a sabedoria de Deus revelada a nós. Amados, nós devemos louvar a Deus, adorar o Deus que tudo conhece e que tudo sabe. Esse conhecimento deve produzir em nós confiança. E é isso que nós aprendemos da onisciência divina. A sua sabedoria através do Evangelho. E isso deve produzir em nós
total confiança e dependência de Deus. Quantas vezes nós não confiamos em Deus? Quantas vezes somos falhos, amados? Nós estamos desesperados. Nós estamos tremendo diante da possibilidade de morrer. Amados, todos nós vamos morrer um dia. A morte não pode ser um pavor para nós. Uma coisa é eu ter um medo natural da morte. Eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. Não é normal querer morrer. Se a pessoa está querendo morrer, não é normal. Ela está doente. Mas eu viver, deixar de viver com medo da morte, viver com tanto medo de morrer, que eu não consigo mais servir a Deus, servir o meu irmão, sabe? Não é deixar de ser cuidadoso. Eu tenho que ser cuidadoso com a minha vida, sim. Né? Se eu peço que Deus proteja a minha casa, a minha família, agora eu vou deixar a porta destrancada, eu vou deixar a janela aberta, eu não vou trancar a porta, eu vou confiar em Deus, eu não posso tentar a Deus, mas eu vou dormir em paz. Se eu orei a Deus, confiei em Deus e eu vou trancar a porta, vou trancar a janela, eu estou fazendo a minha parte e eu estou confiando em Deus, eu vou dormir tranquilo, em paz. E o que tiver de acontecer, Deus sabe tudo, Deus é soberano. E nós temos que estar preparados, irmãos, para tudo que acontece. Nós não podemos, sabe, é impossível a gente se proteger 100% para todo sempre. Sabe, nós temos que entender, irmãos, que a vida, ela é difícil, sim. Neste mundo nós teremos aflições. Amados, o mal neste mundo, a injustiça deste mundo, sabe, as coisas ruins que acontecem neste mundo, só vai acabar, só vai chegar ao fim. A morte física, as doenças, as enfermidades, só vão acabar quando Jesus voltar. Quando Jesus vier. Aí tudo vai acabar. E nós estaremos com Cristo para sempre. Aí não vai ter morte, sabe? Não vai ter doença, não vai ter nada disso. Vai acabar tudo, glória a Deus. Mas até lá, irmãos, nós precisamos aprender a confiar em Deus, a depender dele, para a vida ou para a morte. Nós vamos glorificar a Deus. Então, saiba que Deus tudo conhece. Nada foge dos planos e propósitos sábios do nosso Deus. Que essa verdade nos desperte a oração, a fé, a confiança e a obediência. E que Deus em Cristo continue falando aos nossos corações. Amém, irmãos? Amém?